Bem-vindos ao Engitalk, o podcast voltado para o mundo da engenharia, uma colaboração do INEA com o CREA de Minas Gerais. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante e inovador, que é a construção modular. Antes de começarmos, eu quero me apresentar a vocês. Eu sou Fernanda Freitas, jornalista. Estou animada para conhecer um pouquinho do universo da engenharia e da construção modular. Quero agora apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o Klinger Carlos Teixeira. Klinger, seja bem-vindo. Muito obrigado aí. Por favor, se apresente para o nosso público, fala um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória profissional, por favor. Legal demais. Primeiramente, muito obrigado por estrear esse episódio, estrear né, esse cara? Episódio, legal demais. Eu exatamente. adoro isso, ser o primeiro, assim. Eu sempre gostei disso. Mas legal demais, né? A minha história ela é uma história voltada, assim, para vários setores de Caratinga, de vários setores, assim. Eu comecei na contabilidade, passei pelo mundo do agronegócio, até entrar no mundo da engenharia e a partir dali eu comecei a me desenvolver com projetos de urbanismo, desenvolvimento de loteamentos, comecei a estudar a projeção financeira dessas coisas todas, até que eu fui desenvolver um parque aquático também dentro do mundo da engenharia e depois criamos a empresa de construção modular dentro de um parque aquático para atender uma demanda de obras de 24 meses que não teriam condições de serem atendidas por construção civil convencional. Montamos uma empresa de construção modular para atender e deu tudo certo, o parque inaugurou e nós continuamos com a construção modular, que hoje é o nosso foco principal, né? Não só eu, como os meus sócios, né? Tem o Clinton, que é meu sócio, e outros sócios que nós temos com a Modulife lá em Belo Horizonte. E então, assim, surgiu daí, né, a minha história até a gente chega agora dentro da construção civil, porém com a tecnologia embutida, com todos os processos, né, desenvolvidos. Então, a minha história, ela baseia-se nisso aí, chegando até agora por aqui. Bacana, tô vendo. Então vamos ter muito assunto por hoje aqui. Pessoal, ao meu lado aqui também participando desse episódio, nós temos o Tiago de Souza Alves, ele que é o vice-presidente do INEA, inspetor do CREA e engenheiro civil. Tiago, seja bem-vindo também, obrigado pela participação conosco e se apresenta um pouquinho também para o nosso público. Obrigado, Fernanda, queria agradecer aqui o Klinger por aceitar esse convite e estou lá como vice-presidente do INEA. O INEA é o Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste de Minas e a gente tem está executando esse podcast em parceria com o CREA. Até aproveitar para agradecer o CREA pela oportunidade. E, assim, vamos tentar fazer desse bate-papo aqui uma fonte de informação, de desmistificação, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre esse mundo da engenharia e tal, e ao longo do tempo a gente vai bater nesse papo aí. Nesse primeiro episódio, antes da gente entrar no tema principal, que hoje é a construção modular, eu queria entender e queria que vocês explicassem também um pouquinho melhor sobre essa iniciativa, né? Tanto do podcast quanto da ideia de trazermos esses assuntos aqui através dessa parceria INEA, CREA e engenheiros. Explica para a gente como que funciona, Tiago, essa relação. Então, o INEA é uma associação de engenheiros. O CREA é uma autarquia federal cuja a função é fiscalizar o exercício profissional. E toda administração pública, né? Klinger ADM, administrador, conhece bem isso. A administração pública ela faz aquilo que a lei determina que ela faça. E não é função do CREA fazer podcast, esse tipo de coisa. E a valorização profissional ela deve passar por essas associações. Então, o CREA abriu um edital, chamou as associações para dizer, olha, o que vocês querem promover? Parte do recurso das ARTs que o engenheiro paga, das anuidades e tudo mais, vira um valor para poder a associação buscar e fomentar isso que nós estamos fazendo aqui. Então, está acontecendo, nossa associação se associou com várias outras e cada uma está fazendo em si um podcast também, em cada região. E aí a gente, por ser em Caratinga, por conhecer Caratinga, por querer desenvolver a cidade do ponto de vista de engenharia, achei também interessante a gente fazer essa iniciativa. Inclusive você, Fernando, como não é engenheira, é interessantíssimo ter esse ponto de vista aqui. Um olhar leigo. Para a gente poder desenvolver e desmistificar com as pessoas o que é engenharia e como é que a engenharia pode ajudar no desenvolvimento regional. Exatamente, porque, na verdade, do lado de cada mesa, né, falando assim, quem são os engenheiros, as empresas de engenharia, existem muitas dúvidas e muitas coisas que precisam ser desmistificadas, né, Tiago? Eu acredito que no dia a dia do CREA,
CREA e do INEA, muitas dúvidas leigas aparecem lá, né? Com certeza. As pessoas, às vezes, acham que o CREA tem uma função e sendo que é outra coisa, né? Exatamente. E muitas pessoas ficam, inclusive, revoltadas quando são fiscalizadas pelo CREA, né? Sabe uma coisa que o pessoal acredita muito, assim? Que o fiscal do CREA vai ver se a obra está sendo bem feita. Sim. Não é essa a função Sim. do CREA. Uhum. A função do CREA é ver se tem um profissional habilitado Sim. e que ele tem atribuições para fazer aquilo que ele está fazendo. Então, esse é um mito que a gente sempre tenta fazer. Outro mito que acontece é o pessoal achar assim, o fiscal do CREA tem que embargar a obra. Sim. Não, o fiscal do CREA não tem o poder de embargar a obra. Ele vai agora a prefeitura tem. Então, assim, às vezes umas parcerias com a prefeitura, a gente fala, a obra assim está desse jeito, vocês vão lá e olham. Entendi. Acontece. Eu queria só saber essa questão das multas, assim. O CREA tem poder de multa, tem poder de multar e tudo. Sim. É isso aí. Se existe uma fiscalização, com certeza deve ter existe uma regra penalidade. nesse jogo, né? Tem uma sanção e não só. Fiscalização, fiscaliza o exercício profissional. Sim. Então, assim, o leigo que está executando uma obra ou um serviço de engenharia, leigo não pode. Como se fosse um médico, né, abrir um Exercendo consultório. a profissão indevidamente. Como se a pessoa não fosse médico e estivesse fazendo cirurgia. Não pode, né? Então, existe sanção. Então, são penalidades com multas e pode virar ato administrativo aí com... Como é que chama quando você vai para... Dívida ativa, vai para dívida ativa, então protesto e tudo mais. Porém, nesse campo de penalidade e sanção financeira, entendeu? Mas, cara, olha só, o entrevistado não sou eu, o entrevistado é você. Nós temos que levantar essa bola aqui, porque é muito interessante, só para a gente né? poder trazer, esclarecer um pouquinho a ideia, né, de como que funciona essa relação e também o motivo de estarmos aqui trazendo esses assuntos, porque o importante é lembrarmos que é um podcast que não será assistido apenas por engenheiros, mas é um conteúdo que ele está indo para o público em geral. E uma das coisas que eu aprendi com o passar do tempo, né, tendo empresas e tendo... A gente fala muito assim, mas tem que mudar a lei. Eu tenho que mudar a lei da engenharia, a lei da construção civil, a lei dos loteamentos. Como que você, profissional, faz para mudar essa lei? Nós precisamos dos conselhos. Precisamos de sindicatos, precisamos de associações. Eu não consigo ir lá no Senado, bater na porta, lá no Congresso, muda essa lei. Não, então eu tenho que usar o CREA. Eu tenho que usar, nos parques aquáticos, por exemplo, tem a ADIBRA, tem o Sindepat, que são as pessoas, os órgãos que criam as leis, chama todo mundo para a mesa, debate, pega e vai lá em Brasília, bota de baixo do aí sim, eles têm representatividade para mudar essa regra do jogo. A gente não tem, então muitas pessoas não entendem isso, né, cara, que o CREA tem essa função. Cara, a política, a política eu não estou falando aqui do ideológico, partidário, nada disso. Nós estamos falando assim, a política, a convivência com as pessoas, a política é feita de um jogo de tensão. Então, quanto mais a gente consegue tensionar para um lado ou tensionar para o outro, é o que a sociedade vai seguir e o que as leis vão determinar. Então, assim, eu tenho costume de analisar, por exemplo, quando tem eleição para deputado, você pega a Polícia Militar, por exemplo, que é uma corporação, né, todo mundo muito unido, todo mundo muito... E eu acho bonito isso. Sim. Eles fazem 3, 4 deputados estadual, dentro do estado de Minas Gerais faz 3, 4 deputados federal, e de engenharia a gente não consegue fazer um, cara. A gente não consegue fazer um. Realmente, aí esse é o nosso papel, assim, não independente de partido, tá? Sim. Não estou falando de... Nós temos que, nesse tempo de polarização, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Mas a gente precisa tensionar, essa tensão precisa ser feita. Inclusive, o podcast é interessante para isso, para a gente poder explicar para as pessoas onde que a engenharia pode encontrar elas, onde que a engenharia pode trazer, o que a engenharia faz pela vida delas, que as pessoas às vezes não percebem, né? Temos engenharia em tudo, desde a mesa ao microfone, temos engenharia em tudo. Então, assim, é interessante. E, assim, fui até indelicado. Fala, entrevistado é você, me perdoa. Não é essa a intenção. Inclusive, estou aqui para isso, né? Tem 7 anos que eu estou como inspetor do CREA aqui em Caratinga. Então, assim, dúvida de profissional, dúvida de empresa, como é que as coisas funcionam, CAT, né? Esse mundo aí, nós estamos treinados nisso. Só para eu entender, então, eu vi que a relação é bem próxima, né? Então, próxima. É um ajudando ao outro, não é isso? Essa relação entre engenheiros e tanto o órgão quanto a associação, né? Tanto o INEA quanto o CREA. Essa é uma boa relação que vocês têm. É uma boa relação, é o seguinte, comigo é uma boa relação. Por quê? Vamos ser práticos aqui. Aquela taxa que eu pago do CREA, a minha empresa, não é do profissional, a taxa da empresa anual que eu pago, eu fico perguntando, para que eu pago essa taxa para o CREA? Aí eu busco as informações para me entender aonde está indo aquela taxa. Entendi. E aí a gente consegue entender
a relação e para onde está indo o dinheiro. O problema é o cara que paga e não sabe para onde está indo e fica reclamando. Isso aí. Eu pago o CREA não faz nada, o CREA não faz. Não, o que o CREA faz? O que a associação que você faz? O CREA só lembra de mim no começo quando chega o boleto. Então eu estou procurando entender quais são as atividades, quais são as ações. Tá eu vejo o Tiago, inclusive, viajando para vários lugares, entendeu? Um leigo ou mal intencionado fala, o Tiago está só viajando para o Brasil. Mas não, ali acontecem os congressos, ali acontecem os debates, ali acontece tudo aquilo que vai chegar até a gente depois através de uma legislação, de uma mudança de comportamento. Então é isso. Então a nossa relação é muito boa porque eu entendo para onde está indo esse dinheiro. Agora, quem não entende, a relação não deve ser muito boa, não. Aí o podcast está aqui para isso, para a gente tentar explicar para a turma como é que funciona, de onde para onde que vai. Né? Tem gente, por exemplo, o CREA acha que o CREA é multa, né? E aí o pessoal acha que isso é uma indústria da multa. Sim. Aí é interessante a gente, na hora que você pega o orçamento, o faturamento, a receita do CREA, você vai ver 3% corresponde à multa. 3% não faz diferença para a gente. E desses 3%, tudo que vem de multa reverte para a gente poder fazer edital, onde as associações buscam recurso para estar acontecendo o podcast igual está acontecendo. Inclusive, agradecer o pessoal do CaraCast, que está com o estúdio aqui, para a gente poder fazer um estúdio maravilhoso. Excelente. Muito bom. Estão todos de parabéns. Parabéns aí. Bom, vamos entrar então no nosso assunto principal, que eu estou curiosa, Klinger, estou muito curiosa para entender mais desse universo da construção modular. E, primeiramente, queria que você explicasse para a gente o que é exatamente a construção modular e no que ela se difere da construção tradicional. Então, a construção modular, na verdade, ela já vem há muitos e muitos anos, né? Todo mundo acha que é um negócio novo. Novo, Não é. Ela é 300 anos atrás. A Inglaterra já fazia construção modular em Londres e depois colocava aquilo tudo no navio e levava para onde eles estavam ocupando as terras pelo mundo afora, né? Porque não tinha como levar pedreiro para lá, então os caras construíam as casas, desmontavam, colocavam no navio. Linha de produção. Linha de produção. Sim. Então, isso já acontece há muitos anos pelo mundo afora, né? Mas ela é nada mais do que uma construção industrializada. É a industrialização da construção em si. Então, a gente tira do canteiro de obra todo aquele trabalho, aquele levar as pessoas para o canteiro de obra, os riscos que se tem, e leva para dentro de uma fábrica. Então, você imagina uma fábrica automotiva, por exemplo. Você tem lá a Fiat, que o carro começa com o seu chassi, vai colocando as portas, vai colocando os vidros, chega lá na frente, coloca o pneu. Vai em etapas, né? Vai em etapas. Então, a construção modular, hoje, industrializada, ela é assim. Então, é numa linha de produção que tem que ter, inclusive, processos repetidos, né? Eu não posso construir uma casa de um jeito, uma casa de outro jeito, senão você não consegue industrializar o processo. Então, ela tem todo um padrão disso aí. A gente chama isso aí de construção off-site. O que é? Uma construção fora do canteiro. Né? Entendi. 95% dentro de uma fábrica. Você vai fazer lá no canteiro só a questão de água, esgoto, fazer a base e levar ela pronta. Entendi. Então, transporta em carreta, transporta com caminhão muque, guindaste e tudo mais. Ela é mais sustentável, porque você reduz aquele desperdício da construção convencional. Então, quando você passa e vê um tira-entulho, Caratinga hoje, você viu um tira-entulho, você já lembra da construção modular. Não tem isso, não né? Tem isso. Não tem. Não ocupa o seu espaço, não ocupa o trânsito, não gera aquela poeirada, aquele barulho. Ele é todo produzido dentro da fábrica. Todo dentro da fábrica. Interessante. Da fábrica. Essa é a construção modular. Modulife hoje é esse padrão. Existem outros métodos também, que são feitos alguns do canteiro, outros são paredes prontas, steel frame e tal. Mas a Modulife, nosso foco é esse. E vocês começaram, só para eu poder entender assim, aí, beleza, mas de onde vocês tiraram isso? Vocês não foram lá na Inglaterra para ver, isso aqui é construção modular, vamos fazer isso lá em Minas Gerais? Né? Como é que começou? Você falou assim, cara, olha, não, essa aqui, onde é que foi a epifania de você falar assim, cara, agora é hora de virar a chavinha para a gente trabalhar com isso? Então, na verdade, isso começa mesmo com o Clinton, né? Com meu irmão, que também é meu sócio, e ele começa a estudar esse método porque ele fazia prestação de serviço para o Bradesco, com a consultora dele e tudo mais. Ele começou a estudar esse método, fazer cursos, e aí depois veio a Kelly, que é a arquiteta também, que é a nossa sócia, começou a estudar esse método, foi para São Paulo, fez pós-graduação e tal, começou a estudar isso. E depois isso junta comigo lá em 2020, 2021, por aí, quando eu mudo para Belo Horizonte e a gente tem que construir um parque aquático gigante em 24 meses. E aí o Clinton fala assim, cara, agora é a hora da gente montar esse nosso negócio. Aí eu falei, pô, legal, então vamos. E eu sou o cara que faço os planos, os planejamentos e boto a coisa para andar.
Então, o Clinton já tinha o conhecimento, mas a Kelly, depois veio o Daniel, que é o nosso profissional, nosso sócio financeiro, e eu entrei junto com o negócio para fazer acontecer. Então, arrancar aquilo do papel. Eu sou um cara que sou treinado a fazer isso, entendeu? Vamos tirar do zero. Então, começa a escrever, onde começa, de onde vem o dinheiro, de onde vem o investimento, qual é o primeiro cliente, e aí a gente já tinha o parque aquático. E aí nós começamos a construir vários escritórios, pontos de venda para o parque aquático para atender em 24 meses. Porque se não fosse a construção modular, não atenderia. Não chegaria lá para inaugurar no tempo certo. Então, surge dali. Surge da necessidade do tempo. Então, é isso. Então, o consumo modular, toda vez que a gente for conversar sobre ela, é sobre tempo. Então isso que eu ia te falar, ela é mais rápida. Ela é mais rápida. Além de um controle. 70%, às vezes, do tempo. Reduz em até 70%. Olha, que em beleza. Até, Então, assim, né? além de um controle tecnológico, um controle de segurança do trabalho, um controle de produção, né? de padrão de produção, você ganha velocidade. E esse é o desafio que... Essa é a dor que a construção modular veio curar? Ou tem mais alguma dor que é... Não, na verdade é o seguinte... Vantagens. São várias vantagens, né? Benefícios, no Benefícios caso, né? ambientais, Além por exemplo. da sustentabilidade, da agilidade. Quais são os além desses? Pois é, porque na verdade é isso. Os benefícios... começa pelo ambiental. Cara, hoje nós não temos mais fontes de exploração. Temos, né? Lógico. Temos fontes de exploração de recursos naturais. Mas são areia. finitos, né? São limitados. Areia, por exemplo. A areia, vários areais aí estão sendo fechados por falta de licença ambiental, de gestão e até mesmo os órgãos ambientais não têm muito interesse em licenciar isso mais. Você mexe com isso aí, você sabe. Nós mexemos com isso há muito tempo. Então, se você conseguir o licenciamento de um areal, de uma exploração de brita que seja, né? Essas explorações aí, desses recursos para a construção civil, está cada vez mais difícil. Então, esses recursos estão escassos, então, isso, consequentemente, você leva isso para uma construção a seco, né? Você tem outros materiais, outros tipos de produtos. Então, já tem esse benefício aí, né? Além do tempo. Tem esse benefício aí. Tem o benefício social, cara. Em vez do cara ficar lá debaixo do sol quente, tomando chuva, poeira, né, deslocar tantos quilômetros para chegar no canteiro de obras, voltar para casa, levar o almoço. Você tem um cara dentro de uma fábrica, tudo controlado, condicionado, o cara não fica no sol, tem toda uma linha de produção para ele fazer, na hora do almoço o refeitório dele está ali, ele vai lá e almoça, está próximo de casa, então tem um impacto social muito grande. Com certeza. Até mesmo porque se você for o Rio Grande do Sul hoje, por exemplo, se for construir 5.000 casas lá, de onde vai levar a mão de obra? Tem que ir lá no Nordeste, pegar todo mundo, levar todo mundo para lá, hospedar todo mundo. Então a construção industrializada, ela traz esses benefícios, mas o nosso produto mesmo é o tempo. Então, eu que faço o comercial da empresa, eu, Júnior, o Neto, que são, a gente só fala, nosso produto é o tempo. Se você fala, mas é mais barato, é mais caro, não sei o quê, o pedreiro lá em casa faz o mesmo preço. Não é isso. Porque é o seguinte, a conta que se faz é basicamente essa, assim, ó, tá, no metro quadrado, o que fica mais barato ou mais caro? Só que é uma conta meio burra, porque a gente precisa colocar o tempo, principalmente no Brasil, que se financiar, né, com os juros, acaba comendo boa parte de lucro e tudo mais. Aí o pessoal não faz esse tipo de conta, mas aí, então, essa é a grande vantagem, a questão de grande vantagem, sim. São várias grandes vantagens. Mas esse seria o principal, né? Que pega no bolso. A principal bolso. Vantagem seria o tempo, a economia de tempo. A economia de tempo. Então, tem certos produtos que não encaixam para a construção modular. Você vai construir sua casa, sua mansão, por exemplo. Seu sonho é construir sua casa. Você vai comprar seu lote, você vai construir, começa ano que vem, e vai no outro ano você faz a base. Você não tem tempo para mudar. Não tem prazo. Seu sonho vai ficar lá. Agora, se você tem um hotel para ser construído, e aí já muda os E vai ter uma Olimpíada ano que vem, e como é que faz? Vem, você tem um hotel, quanto mais rápido você construir, mais rápido você vai ter o retorno, você vai conseguir fazer aquele giro ali. Então, esse é o produto é o tempo. Se a gente for falar assim, não, mas se eu for a sua casa de alto padrão não é o produto para construção modular hoje. Constrói também. Constrói também? Se você conseguimos fazer também. Mas se você colocar na ponta do lápis, você vai falar assim, não compensa eu fazer numa linha do tempo assim, porque eu tenho condições de fazer. Então, vocês executaram também outras obras que, inclusive, não eram modular, né? Acho que a Prefeitura de Caratinga aqui, vocês pegaram a sede da Prefeitura Municipal, o pessoal da Modulife que fez, mas não era... Ele já não estava adaptado para o modular, né? Mas foi tudo em steel frame. Conta um pouco lá da obra, como é que foi lá? Porque é o seguinte, porque, na verdade, a gente fala construção modular, isso é muito amplo, né? Às vezes você pode levar o volumétrico, né? Levar os módulos prontos em cima da carreta, onde você transporta muito ar ali dentro, e a
vinha acoplando, igual um Lego, então você leva as paredes prontas, entendeu? Então, quando a gente pega essa questão que você falou da Prefeitura de Caratinga, ela já tinha uma base de concreto. Então, não tinha como a gente encaixar ali os módulos. Então, nós levamos as paredes prontas praticamente e fizemos todos os encaixes. E é uma construção modular também, não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas não é aquela volumétrica que a gente leva tudo prontinho, Cara, montando. do ponto de vista de mercado. Aí eu quero entender mercado, como é que o pessoal... Qual que é a aceitação? Eu já vi o pessoal reclamando. Leigo, né? Sim. Reclamando de, a parede, mas é uma parede que você bate nela, não é uma parede. Se eu der um murro nela, ela quebra. Primeiro, gente, parede não foi feita para você dar murro nela. Parede foi feita para poder dar conforto térmico, acústico e tudo mais. Mas e aí, como é que está a aceitação do mercado para essa nova tecnologia? Eu sei que mão de obra vocês devem ter que treinar a turma e ficar lá na fábrica para fazer. Exatamente. Não adianta eu pegar um pedreiro daqui e falar assim, faz assim. Tem que ter um treinamento, tem que ter um monte de coisa. Isso dificulta para vocês para executar? E como é que está a aceitação do mercado disso? Então, na verdade é o seguinte, essa questão quando você fala de parede aqui, parede ali, isso é cultura, né? A construção civil ela é cheia de cultura. Tem coisa que faz em Caratinga que não faz em Manhuaçu. O cliente que compra apartamento em Manhuaçu, ele tem um comportamento de Caratinga e tem outro. Nós estamos a 90 quilômetros de distância. Então, isso é cultura. Então, a cultura ela está enraizada nas cidades aí. E quando a gente fala de construção modular, aí existe toda essa questão ainda mais difícil. Místico, o cara não entende e tal, e aí surgem as lendas urbanas, aí o cara começa a falar um negócio, mas é isso, cara, é tecnologia. Mas quem está dentro do mercado da construção civil, da engenharia, que está antenado no mundo, já está por dentro. Quem está lá atrás, não pesquisa e está só nos métodos tradicionais e acha que o mundo não vai mudar, vai ficar realmente com essa questão. Com todas as vantagens que existem, eu estou aqui para fazer o contraponto também. Se a gente fizer o seguinte, vamos acabar com todo o convencional e virar para modular agora, tudo. Não é isso, o mercado dá conta de atender? Não, a gente não dá conta. Não dá, não. A Modular não dá conta. A Modular tem demanda que não dá conta de atender. E acredito que sejam poucas empresas hoje também no Brasil. Mas nós estamos falando de cultura. Você me perguntou sobre cultura. O cara criticar a parede, tal. Isso é cultural. Então, nós temos que entender isso aí. Mas aí, Clíndia, eu quero entender sobre o material. Você mencionou aí que, por um lado, na construção tradicional, nós temos aí a escassez dos recursos naturais, como, igual você falou, a água, a areia, a dificuldade do canteiro de obra. E, no caso da construção modular, é a fábrica. Sim. Eu queria saber quais os materiais que vocês utilizam na construção modular. Então, qual é a obra-prima, o recurso? Exatamente. Na verdade, o recurso ele é baseado mais no aço, né? Na nossa construção do aço, no steel frame, que também é o aço, nas paredes que são construídas, nas placas cimentícias externas, que são usadas, que aguentam água, né? Sim. Todas essas questões. E placas de gesso, drywall. Aí, depois, quando você parte para os acabamentos, aí os acabamentos não mudam muito da construção convencional, não. Sabe? São os revestimentos, cerâmica, os pisos, porcelanato, tem tudo isso. Sim, mas essa parte estrutural, em termos de durabilidade, em termos de condições gerais, né? Para ou para uma casa, como você falou, um parque aquático, seja qual for o objetivo final, ela atende da mesma forma que a tradicional. Da mesma forma que a tradicional, a gente usa mais aço do que concreto, E, entendi. consequentemente, esse aço ele é todo tratado, tem toda uma forma de fazer vamos chamar assim, impermeabilizar esses espaços. Então, é tudo com a mesma durabilidade, entendeu? Entendi. Da manutenção, tudo da manutenção, né? Mas a durabilidade é a mesma. Eu estou para te falar que, assim, em termos estruturais, que a durabilidade pode ser até maior. Sim. Sabe por quê? Aqui é de engenharia, né? Quando a gente fala em concreto, o concreto ele tem um peso que ele resiste, então ele tem uma resistência e tem também a carga que vai chegar nele. Quando a gente fala em termos de carga, a gente aumenta 40%. Então, por exemplo, eu vou fazer uma estrutura aqui para ela suportar 1.000 quilos. Então, para efeitos de cálculo, a gente calcula 1.400 quilos. Sim. E a resistência do concreto, a gente diminui a resistência dele em 40% também, para a gente poder fazer. Então, isso é normatizado para a gente poder fazer. No caso do aço, que tem controle tecnológico, essa diminuição da resistência é de 15%. Entendi. Por quê? Justamente porque tem um controle, tem um rigor tecnológico e tal. Então, e outra coisa, o aço, você não substitui um pilar de 30 por 20 por outro de aço de 30 por 20. Você substitui isso por
perfil desse tamanho, feito, calculado para aquilo lá e tal. E vocês têm engenheiro calculista lá também? Sim, exatamente. Tem tudo em cima disso aí. Vocês são registrados no CREA? Eu preciso saber. Registrado no CREA, pagando aquela taxa lá anual, não só para a empresa, como para os profissionais. Exatamente. Muito obrigado. O CREA agradece. Isso aí, tá, gente? São duas taxas, uma para o profissional e outra para a empresa. Está fazendo o que a lei determina. Lei 5.194. Ô, Klinger, só para finalizar assim, essa dúvida em relação a materiais, diferença de materiais. Em relação a custo, eu imagino que o custo do aço, por exemplo, dos materiais utilizados na construção modular, unitariamente pensando, eles são mais altos, não é isso? Ou seja, é uma construção mais cara, digamos assim. Não estou falando no termo geral. Não estou falando em relação a tempo, não estou falando em relação ao metro quadrado construído ali. Ela sai mais caro do que no tijolo, no cimento. Vou te responder bem diretamente. A construção convencional, ela é mais cara. É mais cara? Você sabe por que ela é mais cara? E todo mundo fala que ela é mais barata? Porque ninguém faz conta. Vocês construíram há pouco tempo aqui, não sei se vocês construíram. Eu construí. Você construiu? Você conseguiu chegar lá no final da sua obra com a sua planilha certinho, falou assim, meu metro quadrado custou tanto. Nenhuma. O meu pedreiro custou tanto. Não, eu gastei muito mais do que imaginei. Você tá entendendo? E não terminei a obra ainda. Pois é, então, tipo assim, esse é o problema. Todo mundo fala assim, a construção modular é mais cara, mas ninguém faz conta. E aí, o que acontece? A pessoa começa a construir a sua casa... Fora os aborrecimentos com a mão de obra. Não compara. Não vou falar que é o seu caso, Fora os aborrecimentos. Mas você começa a construir uma casa e chega num ponto que você começa a anotar no caderno. Tanto que já depois você faz uma planilha, depois você joga aqui fora. Fala, acabar com isso, eu vou mexer com esse planilha e vai. É verdade. Vai gastando. E o pedreiro falta. E o pedreiro machuca e não vem. Aí você tem a hora ociosa. Aí depois você tem o tiro entulho. Aí depois você... E quando faz errado, que você tem que refazer. Tem que refazer. E aí, na linha do tempo, ficou mais tempo do que a construção modular. Com certeza. E aí, mas eu falo que eu sou do comercial da empresa, então todo mundo faz claro, você tem que levantar. R$1.800 o metro quadrado. Você tem que levantar mas o deixa eu outro ver sua lado. planilha aí para me ver. Não tem planilha. Chutou, acabou, depois faltou dinheiro, foi no banco, pegou, aí tem o juro que o cara está pagando o dinheiro para ele acabar a construção dele, e assim vai. Então, essa é a grande... por isso que eu não gosto de discutir valor nem metro quadrado de construção modular, porque ninguém faz conta. Se um cara chegar e falar, não, que eu provo para você, tá aqui, ó, carteira assinada, paguei INSS de todo mundo, fiz isso, é mais barato. Aí sim. Agora, sem número não tem como. Deixa eu te corrigir o seguinte, não é que ninguém não faz conta, é que a turma é o seguinte, culturalmente a gente não planeja as coisas. Então, quando a pessoa contrata um engenheiro, por exemplo, o orçamento, por exemplo, a pessoa acha que o orçamento é de graça. Sim. Acha que o orçamento não tem, E o cara que faz orçamento também, se for um construtor, ele vai lá, vai colocar só o que é dele ali, vai embora e acabou, ganhou dele, foi embora. E essas contas que realmente elas não são feitas de maneira correta. Porém, lógico, se você é cultural não planejar. Sim. Quando se planeja e faz a conta e coloca todos os parâmetros lá, que aí a pessoa acha que vai economizar 3% da obra para não pagar o engenheiro. Aí já começa um problema. Primeiro que é contra a lei, né? A lei determina que tudo que oferece risco para a sociedade tem que ter responsável, profissional, que seja habilitado e tenha atribuição para tal. Então é o seguinte, o que falta é planejamento. Assim. Existe essa conta? Existe. Tanto é que você falou, categoricamente, a convencional é mais cara. Sim. Alguém fez essa conta para chegar nesse valor. Exatamente. Existem os grupos de estudo, inclusive, da construção modular, né? Os conselhos, as associações também, que estão trabalhando muito em cima disso. Então, eles apontam muito esses números, entendeu? E, principalmente, essa questão do desperdício, né? Com certeza. 40%. Às vezes não entra na conta, que são 40% do seu material que você comprou para sua casa foi jogado fora. A areia, a madeira, o prego... Tudo, verdade, então isso entra na conta. Klinger, então é possível dizer que com a construção modular, a construção modular, ela ajuda a reduzir custos e prazos, né? Isso aí já é definido. Custos e prazos, exatamente. Você tem um controle melhor dos seus custos. Exemplifica isso pra gente. Você falou dos custos? Custos e prazos, isso. Então, na verdade é o seguinte, quando você contrata, você vai construir um chalé para sua roça. E aí você vai contratar a Modulife. Então, ali eu tenho toda uma planilha com os materiais, com todos os prazos, com todos os preços de mercado, e eu acabei de fechar o contrato com você. Eu vou te entregar com 30 dias. Nossa. Então, você sabe isso já que vai anima gastar a pessoa, né? Eu não vou falar assim, Fernando, deixa eu falar com o seu negócio. Choveu agora, ou então aumentou o preço da placa de cimento, Fernando. Agora, independente de qualquer fator externo, não vai afetar. Eu te cobrei 100 mil, Fernando, mas agora é 110.
Entendi. Você não vai ter essa surpresa com a construção modular. E com a construção convencional você tem. Verdade. Você está entendendo? Então, você tem um chalé em 30 dias, que você vai comprar por 100 mil reais, vou te entregar em 30 dias, você vai me pagar 100 mil reais. Não é 110, 105, ou então faltou material, atrasei, não tem isso, entendeu? Então, é por isso, custos versus profit. Você tem o domínio daquilo ali. Sendo que na construção, se você for construir esse chalé de concreto, de madeira, levar o pedreiro, pegar, você não vai ter esse controle, como muitas vezes. Chegar com o material lá na rocha. Chegar com o material na rocha. Esse orçamento, por exemplo, Klinger, quando vocês entregam, por exemplo, uma casa, um chalé, Sim. ele já inclui o acabamento? Acabamento. Esse valor já é incluído tudo, hidráulica, tudo. Elétrica, as tomadas. É só entrar tudo. e morar. A lâmpada Chega está lá, o revestimento, Sério? tudo lá. Com 30 dias está pronto. Interessante. O banheiro, as peças de banheiro, Tudo. Lá. Muitas coisas que às vezes não vai, é marcenaria, E vocês, né? Parte de mas marcenaria, vocês os móveis, que... não. Vocês eles apresentam um projeto, a pessoa escolhe o acabamento, vocês têm as opções, sim. tudo. A gente tem as opções Que de acabamentos. A interessante. gente costuma não variar muito o tamanho, assim, porque senão a gente não consegue industrializar o processo. Entendi. Mas conseguimos, sim. Tanto que chama módulo, modular. Não, mas eu falo né? assim, Por causa dos a módulos. opção de escolha do acabamento final, do acabamento Sim, fino sim. ali, né? Só que a gente define tudo isso antes, tá, Tudo Fernanda? antes, isso. Não tem como mudar, não. Ó, que beleza. Porque Não, mas são é 30 aquele dias, negócio, não- lógico, você define antes para saber também o custo É, disso, né? exatamente. Porque é diferente você pegar um acabamento de alto padrão para um básico, é óbvio que vai influenciar no valor. Porque se nós fecharmos um negócio hoje com um tipo de acabamento e na semana que vem você vai dizer, eu quero mudar. Não, aí eu não não dá. vou conseguir te entregar com 30 dias. É, e aí, aí entendi. não vai ser 100 mil só. Aí porque vai eu já fiz alterar todo no o valor, orçamento, exatamente. tudo, A gente aí está vai- acostumado, né, Clínico, com essa É. falta de planejamento das pessoas. planejamento. Você... É Ou então é verdade. isso, né, cara? A gente trabalha com projetos, né? A gente sabe muito bem disso, sendo muito sincero. O bom do nosso, temos o Thiago, que é muito bom que a gente é bem direto. Os nossos exemplos são práticos, né? Você projeta uma casa, uma cozinha para a pessoa da casa dela, ela vai no churrasco no final de semana com a prima fala, eu tô fazendo desse jeito, ela volta segunda-feira e quer mudar tudo. Aí não tem jeito de você atender prazo. É né? verdade. Aí por quê? Porque é aquele conceito do sonho que não tem prazo para ser entregue. Então muitas Sim. coisas não se encaixam com a construção modular, entendeu? Não, eu entendo. Em relação ao processo de produção, quais são as etapas desse processo? Sim, na verdade é isso. Essas etapas são muito interessantes. Assim, eu fazer uma visita à nossa fábrica, né? A gente tem uma fábrica, inclusive, em Caratinga hoje e temos uma também em Lagoa Santa agora. E são por etapas. Então, tipo assim, basicamente são 2 homens por etapa. Então, primeira etapa, o cara vai fazer as soldas dos chassis de aço, montar tudo. Ele joga aquele chassi para frente e os outros 2 já começam a colocar as paredes de aço. Aí ele joga para frente. Que o outro vem bacana. colocando a placa de cimento por fora e a placa de gesso por dentro. E joga para frente, o outro pinta. Depois o outro passa, sabe? Então, Embora sejam em etapas, são etapas manuais, né? São Vocês manuais. utilizam pessoas para fazer essas montagens. porque você... Não é automatizado, Sim. Ah, que legal, não, né? automatizado. Quando eu falei na Fiat, lá, Da não Fiat, foi deve ter automatizado. imaginado- Porque quando a gente fala em fábrica, você imagina aquela esteira, né? Chegamos Aí mais o robozinho fazendo os Talvez, encaixes. talvez. Aqui, no caso, são seres humanos Seres trabalhando. humanos mesmo, é que o cara empurra, inclusive, o modo para Mas frente. você consegue reduzir o pessoal ali trabalhando também, né? Por ser em etapas, ou Sim, não? consegue reduzir, sim. Você consegue existe reduzir uma a mão de redução obra. de É mão lógico de que a sua obra. mão de obra ela é mais técnica, né? Ela é mais qualificada. Sim, mais qualificada, Você óbvio. tem que treinar, tem que ser uma mão de obra mais qualificada. Agora- Mas que você reduz. Você falando das etapas aí, bom, é importante lembrar que a fundação você não faz na fábrica, Na né? fábrica, Você tem na que fazer fundação uma tem que ser parte lá. de É. estrutura... É no local. Infraestrutura, estrutura de elétrico, tem que ter o Chegar padrão elétrico. chegar lá. E a hidráulica também tem que sair do módulo alguma coisa, correto? Exatamente. Então, quer dizer, a nossa, a hidráulica, por exemplo, do banheiro já vem toda pronta. Quando você chega lá, você só conecta. Conecta quando Entendi. está lá em loco, né? Aham. Então, tem toda essa conexão. Então, em termos de etapa, você tem, em campo, você faz lá a fundação, você faz lá a preparação do esgoto, Sim, para onde que sim. vai, a água que chega. Muitas vezes a gente Tem terceiriza, isso lá. tá? Aham. Não é o Entendi. nosso Porque negócio, não muito é o nosso cada um business no lugar, né? fazer essa questão da fundação, né? Então, a gente terceiriza isso para outras empresas dessa área. Né? Mas segue o padrão da construção. Análise, né? Faz sondagem do solo, entende o terreno. Não é porque a modular é mais leve também, você pode colocar em cima de qualquer coisa. Você tem que entender o terreno, fazer toda aquela questão da Clínio, fundação. voltando no mercado que você estava Sim. conversando, aí, né, a gente conversou, falou, ó, você fez Caratinga, então foi as paredes e tudo mais, foi num processo misto, né, que já era Sim. uma obra que estava em andamento, já tinha alguma coisa, vocês foram lá e adaptaram, Sim. mas foi interessante que foi uma obra relativamente rápida também, né? E aí depois vocês fizeram, aí
saíram dali, acho que tem uma outra obra de... Vocês fizeram UBS também, aqui em Caratinga. Em Engenheiro Caldas fizemos uma UBS. Uhum. E fizemos um em Rio Vermelho também. Obra pública está aceitando bem essa metodologia? Então, está, porque já tem umas regras, eles já fazem as licitações de modular ou de steel frame que seja. Então, os municípios já estão entrando já nesse conceito. Porque a gente enxergaram também que se for fazer tudo de concreto, não dá conta. Faz, não entrega. A gente tem casos aí de creches, de escolas que começaram e estão 10 anos sem terminar. Por quê? Porque tem toda uma dificuldade de mão de obra, de empresas qualificadas, e essas empresas têm dificuldade de fluxo de caixa também, né, para fazer os negócios. Então, não tem nem só santo, nem só demônio nesse processo. Exatamente. Então, é tudo isso. Então, nós viemos encaixando isso dentro dessa realidade. Só que o município é o seguinte, o município, às vezes, tem o dinheiro, tem a condição de fazer, mas não encontra empresa para fazer, às vezes, ou encontra e não dá certo. Então, quando você vem com essa questão da construção modular, os municípios já colocam para licitar e muitas vezes não aparecem empresas. Porque deve ter um ramo bem... Porque é um ramo mais específico, uma mão de obra qualificada, até mesmo quem mexe com as paredes de steel frame in loco, que não é o nosso caso, mas eles também dependem de uma técnica e tudo, então muitas vezes não aparecem. Nós, inclusive, já fomos convidados para dizer, vem cá participar, porque não tem ninguém, não. Nesse método aqui não tem ninguém. E só que a gente também não consegue participar de tudo. Você está entendendo? Porque... Talvez quando automatizar algumas coisas pode exatamente. Ser que consiga. Porque são muitas coisas que aparecem. E também, às vezes, participamos também de algumas concorrências públicas que a gente perdemos também. Nós já perdemos mais do que ganhamos. Normal, né? porque porque às vezes, quando o negócio está mais próximo da sua fábrica e a conta fecha, você vai participar, outras empresas vão participar também, seu preço fica menor, porque o seu custo até menor. Então, não tem milagre também. Não, pode montar a construção modular que você vai ganhar todas as licitações. Não é isso. Nós já perdemos várias. Entendi. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, é o mercado. Agora, o público é isso, cara. Se não entrar nessa questão, a engenharia das prefeituras, começar a entender isso, vai ser difícil de executar a obra, viu, cara? Daqui para frente. Deixa eu entender o mercado. Sim. Eu quero entender o mercado, porque eu quero que quem esteja assistindo a gente consiga também ter um panorama de como é que funcionou, o que trilhou. Porque às vezes também a gente vem, conversa, fala do sucesso e não fala dos percalços, né? Como é que chegou lá? Não foi simplesmente, como que está essa aceitação hoje, né? Do mercado, dos clientes, em relação a essa construção modular? Exatamente onde a gente precisa chegar. Então... Pelo que eu entendi, você começou lá no parque aquático, era prazo que você precisava, e aí entendeu todo o mecanismo aí, comercialmente, o que é viável para poder vender o produto. E agora? Aí vocês foram lá e falaram assim, não, beleza, peguei um nicho, entendi como funciona, pegou um atestado de capacidade técnica, porque para poder participar de obra pública tem que ter, e tal, você experimentou fora. O que acontece, Fernando? Uma prefeitura ela só pode contratar gente experiente. Ela não pode contratar aventureiro. Não. E como é que você sabe que a pessoa tem experiência ou não? A empresa já prestou serviço para outra empresa e essa outra empresa dá um aval dela ali, né? Dá um atestado. Exatamente. Atesto que a Modular fez um serviço assim, assado, do jeito, na especificação tal, tantos metros quadrados, quantifica tudo ali e entrega esse documento lá no CREA. E esse CREA vai lá, vai ver o documento, vai ver RT, vai ver se o engenheiro, e ali ele dá um certificado de atestado de capacidade técnica. Sim. Chama CAT, que a gente chama de CAT, né? Certidão de acervo técnico, perdão. Sim. Certidão de acervo técnico. Então, essa certidão de acervo técnico é um documento com fé pública de que a pessoa realmente executou. E tem caso, inclusive, que o CREA vai, tá? Ele vai, se pedir diligência, o fiscal vai lá para ver se executou mesmo e tal, se está tudo certo, para também não ficar ninguém forjando. O CREA tem muita seriedade com isso, com coisa pública. Aí você foi lá, pegou os atestados e fez a obra, começou a trabalhar com obra pública. Sim. E aí? Parou aí, só obra pública, o privado é um mercado, o público você falou que é um problema com fluxo de caixa. Eu mexo com obra pública, mas eu trabalho só com projeto. Sim. Quando a gente... e eu já passo aperto com o projeto, que o valor é pequenininho e tal, mas a turma demora 3, 4 meses para pagar, e o fluxo de caixa a gente sabe que, né, com os juros do jeito que está no Brasil, a gente precisa tomar muito cuidado com o tempo, com o prazo. E aí?
Continua na obra pública? Na verdade, é o seguinte, vou falar em termos empresariais agora, não em termos de engenharia. Não falar de comércio, não. De mercado em si. Uhum. Quando a gente fala aqui, não, os benefícios, o tempo, reduz o tempo, todo mundo acha que é uma Disneylândia esse negócio de produção modular. Nossa, tá maravilhoso. Né? Aqui nós temos tempo para falar sobre tudo. Exatamente. E aí, os caras construíram uma obra ali com 13 meses, que não sei o que. Nossa, os caras tão ricos, maravilhoso. E reinventaram a roda. E não tem nada disso. É super desafiador, assim como a construção convencional. Sim. A gente vive os problemas que todo mundo vive, de construção, de industrialização, de logística, de tudo. Então, não tem milagre, primeira coisa. Mas a gente precisa de ir montando os processos dentro do negócio e ir entrando para os mercados, entendendo o que é bom você fica, o que é ruim você sai. Então, é isso. Então, nós entramos por um mercado de construir escritórios, construir pontos de venda e tudo mais. Nós hoje temos essa participação de mercado. Trabalhamos com obras públicas, também temos uma participação de mercado hoje. Já temos esse know-how, os atestados técnicos, temos obras prontas, né? Já temos várias obras prontas, inclusive temos os nossos cases de sucesso, de entregar uma OBS com 6 meses. Você está entendendo? Então, nós temos todos esses cases já. E agora, nós temos os desafios mercadológicos mesmo, entendeu? Só obra pública não dá. Se você queria escutar isso, não tem jeito. Porque é o desafiador, por causa das legislações que existem no Brasil hoje, para licitar, para medir, para pagar, para fazer, para corrigir, para mandar o e-mail, para passar... É muita burocracia. Demora muito para você receber. E como você falou, com o dinheiro do jeito que está, com juros, não é fácil você fechar o seu fluxo de caixa, entendeu? Porque é isso, eu sou do comercial, mas eu fecho o negócio lá na frente pensando no meu financeiro aqui atrás. Eu não posso só fechar negócio, senão o meu fluxo de caixa aqui explode. Entendeu? Então, esse é o desafio. Nós trabalhamos com obras públicas, mas trabalhamos com outros setores também, privados, com mineradoras, com tudo isso, porque é desafiador realmente e não existe milagre da multiplicação dos pães, que não sei o quê, que está todo mundo... Agora é só construção modular. Lindo não é. A participação da construção modular ainda é muito pequena, dentro do mercado público também, mas ela existe e vem ganhando mercado a cada dia. E eu acredito que com o passar do tempo não vai ser tudo construção modular, a construção civil convencional continuará, mas ela vai ter uma participação maior dentro desse mercado. Em então, números, não é fácil. Em estatística, percentual, como que você avaliaria hoje a representatividade da construção modular no mercado? A gente precisa desses números melhores. Eu não tenho esse número aqui para te falar, assim, quantos por cento de construção modular. Fala-se de 5%, né, no Brasil. Mas, assim, eu acho que isso evoluiu mais porque a construção modular ramificou um pouco também, porque hoje não existe só a construção modular industrializada, existe o steel frame, né, existe o wood frame, que são de madeira, né, em vez de fazer de placa de cimento, você faz de madeira. Inclusive, tem uma empresa no Brasil muito forte, que é a Tec Verde. Ela produz, inclusive, casas populares de madeira. De madeira, que seriam aquelas pré-fabricadas, que a gente conhece como pré-fabricadas? Exatamente. Faz toda essa pré-fabricação na fábrica e leva. Sim. Inclusive, o governo de São Paulo contratou várias agora. Qual que é a diferença, só te cortando rapidinho, curiosidade minha, das casas de madeira para as modulares? Então, quando a gente fala casa de madeira, a gente está acostumado a ver essas casas que a gente tem por aqui, né? Então, dentro de condomínios, que é aquela casa feita especificamente, com tabuinha por tabuinha e tal. Essa é um tipo de construção, né? Todo mundo já conhece. Agora, essas outras que estão sendo feitas pela Tec Verde são casas padronizadas, com outro tipo de madeira, com outro tipo de revestimento. Talvez se você olhar assim, você nem sabe. Você nem sabe que ela é de madeira. Isso que eu te falar, isso que eu te perguntar, que eu tenho visto hoje, né? Essas casas de madeira com uma outra roupagem. Outra roupagem, exatamente, com outra tecnologia, né? Isso. Por causa dessas madeiras. Até mesmo porque, assim, a gente está num país tropical e que tem condições... Não adianta a pessoa falar, mas lá nos Estados Unidos só faz de madeira. Por que aqui não é assim? É porque nós temos condições climáticas diferentes e tal, então precisa... Eu só fico pensando no cupim. Eu só penso nos cupins. Tem toda já uma tecnologia, né, para tratar isso, né? Então, agora, Clíngia, apesar de você não ter os números, tem algum
país que que a gente consiga traçar um paralelo com o Brasil para dizer o seguinte, olha, normalmente a gente faz isso no mercado, né? Entende o que está acontecendo lá fora, esse mercado, você está falando aqui 5%, aqui mais ou menos 5% e tal, corresponde à construção modular. E fora, e tem algum país, porque não dá, vamos comparar com os Estados Unidos. Gente, não dá para comparar com os Estados Unidos, nós temos que comparar com, talvez, culturalmente, eu acho que o Brasil não se assemelha a quase ninguém, né? Mas a gente precisa compreender, o mercado está mais avançado, por exemplo, na Europa, qual que é a tendência ali, Alemanha, como é que é lá, o que acontece lá, se você tem essa noção e alguma coisa que acontece lá para dizer o seguinte, o mercado, a tendência do mercado aqui é tal. Exatamente, na verdade é o seguinte, não é nem Europa em si, nem Estados Unidos, é China e Japão. Aí, ó. China e Japão é onde hoje acontecem mais diversidade da construção modular em si, né? Não só painelizada, nem só volumétrica, mas nesses dois países sim são referência. Inclusive, a gente está indo para a China ano que vem para a gente fazer visita a feiras, fornecedores, porque esses materiais que tem lá são, cada dia que passa, estão evoluindo cada vez mais. Na época da pandemia, teve um vídeo na China, que rodou um vídeo aí de um hospital sendo feito em 30 dias. Exatamente. Não sei quantos metros quadrados. Feitos em 30 dias e tudo mais. Então, quer dizer, eles já têm essa técnica, eles já dominam eles isso. São mais avançados nesse É por causa do déficit também, né? Tem muito déficit, então os caras vão criando metodologias para fazer isso. Então, eu acho que China e principalmente o Japão são as referências hoje de percentual nisso. Um percentual maior de construção modular, uma aceitação maior e tudo mais. Então, a gente tem que sair daqui e ir lá ver como é que está acontecendo. Não só a construção em si, mas como que você tem que tratar desses materiais, sabe? Porque se vocês pegarem o nosso Instagram, o nosso site, vocês vão ver o método de aço, o cara coloca na placa, coloca a placa aqui, coloca uma manta por dentro. E a gente não quer isso no futuro, não, meu. A gente quer ligar para a China e falar assim, manda essa parede para mim aqui, com toda a instalação elétrica, com a lâmpada acoplada ali, a parede vai chegar pronta aqui, nós vamos só acoplar as paredes e está pronto o processo. Você está entendendo? De repente, isso vai chegar até com um custo bem acessível daqui a uns anos. É porque esses materiais tendem, né, a se adaptar ao mercado. Então, nós precisamos de entender isso. O que vai estar lá na frente? Para a gente reduzir ainda mais o tempo, ainda mais a mão de obra e trazer esse processo tudo pronto. Trazer essa parede pronta ou então trazer essa casa pronta para que a gente possa já ter mais tempo e mais condição de atender rápido essas demandas. Ô, Klinger, você estava falando, voltando um pouco na questão do mercado, você falando que agora a mineração tá... Bom, eu imagino que no meio público, construir rápido deve ser muito bom, porque chega no último ano, a turma toca rei no serviço, a turma da política, né? Para poder entregar antes né? Principalmente gente que não planeja, né? Imagino que o prefeito que planeja deveria fazer assim, primeiro, segundo ano de mandato. Primeiro ano, entendendo como é que está a casa, vendo, e segundo, terceiro ano, elaborando projeto para poder executar a obra o mais rápido possível, para começar a execução. Então, isso é muito bom e tal. Então, primeira pergunta, assim, esse ano que era um ano de eleição, vocês notaram, ou ano passado, que era um ano pré-eleição, vocês notaram o aquecimento do mercado e tende a desaquecer? Eu não sei se você já passou por essa eleição ou não. E no mercado público, tá? E no privado, você falou que mineração e tal, mas o que em mineração? Canteiro de obra, dormitório, o que é que vocês fazem lá? E conta um pouquinho disso aí pra gente. Então, porque a mineração é o seguinte, ela também chegou num ponto que ou ela vai de modular ou ela não consegue. Chegou a dizer, a gente sente nas mineradoras isso, buscando essas situações, essas tecnologias, ligando e perguntando, e aí, como é que tá? Posso visitar aí? Então, nós já recebemos visitas de várias mineradoras na nossa fábrica, lá em Belo Horizonte, entendeu? Porque eles precisam disso. Por quê? Porque eles precisam de rapidez e dinamismo e deslocamento de módulo. Entendi. O cara não pode ir lá construir um banheiro de concreto, amanhã ele vai mudar o canteiro de obra desde o lugar, que a exploração ali acabou, quebra o banheiro todo, não tem jeito. Então, eles sentiram isso. Chegou a hora, realmente, de fazer os escritórios, de fazer os banheiros e de fazer, principalmente, os alojamentos. Entendeu? Não tem, nas cidades de entorno, só podemos pegar Itabira, João Monlevade, Conceição do Mato Dentro. Não tem lugar de ninguém ficar mais. Não tem hotel, não tem casa, acabou. Então, esses alojamentos, essas cidades modulares, a gente chama de cidades modulares, você vai montar vários alojamentos com banheiro, com salão de jogos. E até um impacto social.
com controle de acesso, com lavanderia, com bar, restaurante. E uma cidade que a mineradora precisa montar para que uma cidade que tem 10 mil habitantes possa comportar 20. Porque é um impacto social enorme. Eu fiz mestrado lá em Itabira, você lembrou, eu fui lá, não, hotel Itabira, não, tem 90 mil habitantes lá, eu vou chegar lá e vou achar. Tive que dormir em João Molevade, porque eu não achei hotel lá, não achava. E outra coisa, inflaciona não só os hotéis, além de lotar o hotel, mas o aluguel fica absurdo. Você chega lá na cidade, um aluguel absurdo. E aí talvez reduz esse impacto, né, do pessoal. Porque até mesmo são pessoas passantes, né? Não são pessoas que vão morar ali muitas vezes. Os caras vêm para trabalhar ali na mineração por um tempo e depois vai embora. Quando o cara vai embora, se aquela mineração acabar ali, finalizar, o cara pega aqueles módulos e leva para outra cidade e monta a cidade modular em outro lugar. Então, tudo na cidade, nesses locais de alojamento, são removíveis. Até o piso, até o piso que a gente faz muitas vezes, as redes de esgoto, de água, você vai buscando e leva embora. Klinger, então, por exemplo, se eu faço uma casa modular hoje, eu compro um terreno, eu compro uma casa modular de você. Sim. Amanhã ou depois eu quis mudar de cidade. Eu tenho como levar a minha casa? Basta comprar um outro lote? E tem como adaptar isso? Tem como adaptar. Muitas vezes a gente consegue transportar os módulos. Já sei qual será a minha próxima você consegue levar aqueles módulos com aquelas paredes. Sério? Com aqueles revestimentos, com o seu vaso, vai tudo certinho lá. A única coisa que Mas e o custo disso? Não, existe um custo, né? Mas vale a pena? Vale a pena, porque você não vai investir em toda aquela edificação, você vai investir mais em logística do que em construção. Entendi. Então, você vai lá, quando você for emendar um módulo, for tirar o módulo, se for emendar um no outro, sim, aí você tem que fazer as juntas, né? Refazer, pintar novamente. Não chega a ser um motorhome, né? Você não vai arrancar sua casa não vai inteira, né? Não vai inteira, né? Você vai desmontar e montar de novo. Dá um transtorno, mas fica muito mais barato que construir outro. Agora, deixa eu aproveitar que a gente está falando de casa, que eu estou aí vislumbrando, né, as casas. Você falou comigo que dá para construir até mansão hoje. Qual que é a limitação em termos arquitetônicos, de design da construção modular em relação à construção tradicional? Existe limitação? Quais são essas limitações? As limitações, elas existem, não são limitações, são desafios, né? É quando você verticaliza. Quando você vai construir um prédio de 8 andares, aí você tem todo o desafio da engenharia, o desafio técnico de projetar as vigas, de encaixar os módulos. Nós temos um caso, inclusive, de um prédio na cidade de Tubarão, Santa Catarina, que foi feito pela empresa Brasil ao Cubo, de 8 andares, construído em 101 dias. Tipo isso. Então, existe só que 101 dias de produção, né? Você imagina o tempo que os caras demoraram para projetar isso. Né? Entendi. O cara não projetou e para fazer, os caras mais de ano. Deve ter ficado um ano projetando um prédio para construir em 101 dias. Executar. Então, quer dizer, quando você verticaliza, você tem mais dificuldades e limitações. Quando você está com a casa mais horizontal, você não tem tanto essas limitações técnicas. É lógico que quando você vai, em termos de arquitetura, você vai construir de modular, você tem todas as limitações dos módulos. Como você tem que encaixar um módulo no outro, colocar Então, você tem toda uma questão de arquitetônica ali que você tem que seguir o padrão. Né? Você não pode construir um vão de 12 metros que você não vai conseguir transportar ele na rodovia. Você está entendendo? Então, você tem toda uma... A gente, por exemplo, trabalha com módulos de 3x6 ou 3x8. Por que 3? Porque 3 você consegue transportar na rodovia. Até 3,20, né? Se eu fizer um módulo de 5 metros de largura, eu tenho que arrumar um batedor para transportar. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, essas são as limitações. Você tem que ter uma técnica para você arquitetonicamente, projetar isso aí e ficar viável para consumo modular. Mas, por exemplo, dá para você fazer uma casa com um pé direito alto, duplo, aquele mezanino, isso tudo dá para ser feito? Dá para fazer isso tudo perfeitamente. As escadas, tudo modular? Tudo modular, dá para fazer tudo. Eu acho que as escadas, isso tudo são no método convencional mesmo, né? A mesma escada que você usaria para a gente só pega, encaixa e a estruturação da casa, que é a estruturação de módulos, né? Entendi. Nós temos um amigo em comum que eu aprendi com ele uma coisa. Falou assim, a engenharia levou o homem para a Lua. Custou caro. Levou. A engenharia faz. Tem como fazer? É uma limitação? Mas tem como fazer? Tem. Só que, às vezes, o que acontece é a viabilidade financeira, nem técnica. Com certeza. Técnica a gente dá um jeito de fazer. Quer construir 10 andares? Dá para construir, mas tem outras opções que seriam mais viáveis do que fazer dessa maneira. E esses projetos, Klinger, eles são feitos em conjunto, né? Do engenheiro com o arquiteto, no caso. Exatamente. Do engenheiro com o arquiteto, com a linha de produção também, muitas vezes, né? Com até mesmo, porque são vários fatores
setores, inclusive eu acabei de falar do setor da logística, né? Como é que eu transporto? Se eu for transportar num caminhão Munk, é um preço, se for transportar numa carreta prancha, é outro preço. Então, tem tudo isso aí que são as nuances de um processo de industrialização em si, né? Sim. Quais são os desafios agora em relação à indústria construção modular no Brasil? Quais são os desafios enfrentados hoje? Então, eu acho que o primeiro é a legislação. A gente não tem uma legislação clara ainda para a construção modular. E aí a gente volta lá naquela questão do CREA e do INEA. A gente precisa dos sindicatos, das associações que vão construir essa legislação, levar para o Congresso para que isso seja aprovado. Mas me dá um exemplo aí de que tipo de legislação que não tem... Tipo tributação, por exemplo. Entendi. Tributação. Nós não temos uma linha clara de tributação ainda. Enquadra como construção, não enquadra como construção, tem coisa que é prestação de serviço, tem coisa que é industrialização, e aí se a industrialização, alguns querem te enquadrar como industrialização, mas você tem uma prestação de serviço muito grande ali dentro, não é tudo industrialização, então a gente fica nessa... Eu fico imaginando. E o ISS? Paga para Belo Horizonte, onde você tem fábrica, ou paga onde você está instalando? Então, como tudo ainda é muito novo em termos de legislação, nós passamos por esses problemas, entendeu? E logística, por exemplo, nós temos um caminhão que transporta, mas nós não somos transportadora. Entendeu? E aí você tem que colocar no seu KNAI que você faz transporte. Secundária. E aí você já cai lá para um sindicato Você está entendendo? Então, assim, é mais complicado nessas questões. Então, eu acho que o principal desafio é realmente essa organização do processo de legislação. Então, eu estou falando aqui essa questão de tributação e tal. Agora, eu estou falando com relação a municípios, a leis públicas. Porque a construção convencional, o cara vai lá, levanta uma parede, o engenheiro vai lá, mediu a parede, mandou pagar. E a gente que faz tudo na fábrica? Como é que mede? Está sendo construído lá em Belo Horizonte, eu vou transportar para Caratinga. Como é que mede? Pronto. Aí eu tenho que construir tudo para o engenheiro medir? Então, eu vou ter que fazer uma obra de 10 milhões para ele vir cá e medir tudo. E o recurso, tudo e me pagar. Para Como você é que eu faço fazer isso? Então, essa aí questão... é um combinado, tem que fazer com... Tem que ficar claro isso na licitação. Tem que ficar claro, tem que arrumar métodos para que a gente possa, a engenharia possa entender isso e criar um próprio método. Vou te falar como é que funciona essa questão de recurso próprio para você executar uma obra. Sim. Existe um termo que a gente usa na legislação, chama BDI, que é Bonificação por Despesas Indiretas. Esse BDI toda obra pública tem. Tá? Para exemplificar, Fernanda, o que acontece? Por exemplo, uma porta. Uma porta custa R$150 a porta de madeira. Aí, na hora que você está lá na licitação, você vê que a porta está saindo por R$280. Você diz assim, que isso? Que absurdo uma porta sair por R$280, se lá na madeireira a porta custa R$150, R$160. Aí você fala, mas peraí, essa porta ela tem que sair da madeireira, ir lá para a obra, tem alguém que tem que instalar isso, e tem a empresa, ela tem um custo indireto, que é esse BDI. Nesse BDI, ele remunera, para poder linkar com o seu assunto aí, ele remunera recurso próprio. Então, você está emprestando dinheiro para uma obra pública. Você não recebe nada antes de entregar. De entregar, Então, você está emprestando dinheiro para a prefeitura. Olha que perigo. Então, você está emprestando um dinheiro seu para você construir a sua obra e fazer. Então, no BDI, qual que é o problema? Talvez a legislação seja nesse sentido, precisa resolver isso. Ele tem um limite para remuneração de recurso próprio. Entendi. Ele tem um custo lá de risco, você ganha um percentual para você correr esse risco, você tem isso previsto no BDI, porém os BDIs são tabelados. O governo, né, o TCU normalmente fala o que você pode ter de lucro, normalmente lucro é 6%, 8%, dependendo do segmento, e o segmento de vocês pode ser que não tenha nenhuma legislação específica, um regramento específico para ele. Então, quando você fala nesse tipo de obra, que você vai colocar tanto dinheiro, ela vai estar 90% pronta, 80% pronta, sem você receber nada, não, isso aí realmente é aquela tensão de política que a gente precisa fazer, a pessoa entender como é que funciona. Então, quando a gente fala assim, a modular tem esse problema de medição, o mercado da construção modular, aí fica uma coisa muito específica, né, muito individualista da nossa parte. Agora, vamos voltar lá para o Rio Grande do Sul. Você precisa construir 5.000 casas para o Rio Grande do Sul agora, o governo vai gerar o recurso e tudo mais. Como é que essas construtoras vão fazer para construir de construção modular, por exemplo? As casas vão estar sendo construídas em São Paulo para levar para o Rio Grande do Sul. O engenheiro vai medir lá na fábrica, em São Paulo, ou vai esperar chegar no Rio Grande do Sul? Se for esperar chegar no Rio Grande do Sul, o construtor não aguenta. Verdade. Então, não constrói lá, não constrói aqui, e aí muitas vezes a engenharia também
do órgão público também não pode peitar isso, porque senão ela fica exposta. Então, nós temos um problema de legislação, um problema de regra do jogo para a construção modular que não tem. Então, existe esse grande problema aí. Então, as obras públicas, a cada dia que passa, vão aumentar a demanda, mas vão ter essa dificuldade. Quando a gente não resolver esse problema de medição, medição do galpão, nós não vamos resolver essa Você está percebendo que está tendo alguma evolução nesse sentido? Né, pela política pública, essas normas, regulamentações estão se adaptando a essa nova realidade? Na verdade, pela política pública, não. Sim, pela turma da construção modular mesmo. Tem um pessoal muito engajado em São Paulo, entendeu? Que trabalha em cima disso. Já está tendo aí um reforço, né, em cima disso. Tem muitas pessoas já discutindo essas questões. Uma cobrança, digamos assim, né? E a pressão em cima do órgão público também fica, isso, né? Porque ele também tem que fazer obra. Né? Eu também, a gente tem que se colocar também no lugar do órgão público, né? Sim. Vamos lá. Eu vou lá na fábrica não vou falar do Klinger, não. Sim. Vou falar de outra lá. Lá em São Paulo. Vou lá na fábrica e vou fazer o seguinte. O fiscal vai lá na fábrica ver se ele fabricou mesmo e vai pagar para ele, porque ele fabricou lá. Sim. Vou pagar para ele os 10 milhões de reais. Aí ele pega essa estrutura e leva para outro município. Nossa, Deus. Como é que fica? Mas aí já é uma questão de ética, caráter. Aí já está falando de outra esfera. Mas obra pública é justamente... Tudo é muito burocrático na obra pública. Eu fui muito crítico, eu ainda sou muito crítico com burocracia, mas eu estou muito cuidado em não ser generalista, porque tem coisa que a gente precisa compreender. Não adianta, uma licitação demora 45 dias para contratar alguma... Gente, obra pública tem que ter transparência, tem que ter legalidade, tem que ter impessoalidade, tem que ter tudo isso, e nós temos que compreender que viver em sociedade é isso, porque... Deixando tudo do jeito que está, já acontece questões de corrupção, você imagina depois. Exatamente. E não adianta a gente achar que empresário não vai fazer esse tipo de coisa, porque cara, pode acontecer também. Exatamente. Então, são os desafios, gente. Desafios são muitos, tá? Não tem brincadeira nesse negócio. A gente tem que romper a cada dia. Buscar tecnologia, Então, é uma coisa empresarial mesmo, não é só de construção, não. É ser empresário, é apostar, é pegar dinheiro emprestado mesmo e enfiar no negócio para você fazer o negócio rodar lá na frente. Pegar dinheiro emprestado é um perigo. Não tem jeito, não. Não tem muita essa questão de falar assim, não, porque aqui a gente consegue. Não consegue. Então, é isso mesmo, é desafiador. Sim. Porque os números são muito grandes, né? Se fosse uma obra de 100 mil reais, beleza, estou vendendo um chalé para Fernanda, então eu vou pegar ali 15 mil, vou começar, a Fernanda vai dar a entrada, aí a gente vai, beleza. Agora não, meu irmão, isso aí é coisa de 10 milhões, 20 milhões, entendeu? Então, você citou, Klinger, aqui alguns exemplos, né, de construções, mas quais são os projetos mais comuns na construção modular hoje? Os mais comuns mesmo hoje são voltados para essa questão de escritórios. Mais escritórios, lojas, no caso. Lojas e tudo mais, né? E depois disso, dessa questão, inclusive das lojas, a gente fala desses pontos de venda, tipo Cacau Show. Você já viu a Cacau Show? Parece um container, né? Essa galera das franquias, eles estão todos mudando para construção modular. Entendi, porque que legal. É uma tendência, então. O cara vai pagar 30 mil reais, 20 mil reais de aluguel dentro de um shopping. Ele pega um container, um modular, coloca no estacionamento do shopping e paga muito mais barato. Ou então ele distribui a Cacau Show, faz mais, sei lá. Acho que eu perdi até o número da Cacau Show. Mais de 1.000 lojas. E agora a Cacau Show vai voltar para... Ela tinha as lojas dentro do shopping, né? Sim, as lojas voltaram para o modular e agora ela vai vir para vending machine, que é também um modularzinho daquela maquininha que você vai lá e colocar a moeda ou passar o cartão e comprar chocolate. Não deixa de ser um modular também. Não deixa de ser. Né? Então, quer dizer, essa uma turma, tendência, né? A gente está vendo aí o mercado mudando também com a construção modular. O mercado interno, esses mercadinhos internos de condomínios, sim, que você também tem lá. Está tendo muito isso agora, né? O autosserviço ali dentro do condomínio. Então, até para experimentar, né? Então, assim, a Cacau Show, por exemplo, você está falando da Cacau Show, eu lembrei ali, Raul Soares, a gente vem de BH, passa Raul Soares ali, tem um módulo deles lá. Exatamente. Não deu certo, flopou, pega ali e vai embora. Vai para outro lugar. Vai para outro lugar e não perde, onde é que vai funcionar. Então, onde está? Então, acho que era 100 e poucos mil reais, uma franquia da Cacau Show acho que era 200. Diminuiu o valor? Diminuiu para 100 e agora essa de vending machine vai ser tipo 30 mil. Você pegar uma maquininha dessa e ter a franquia dela. Sim. Então, quer dizer, eu acho que esse mercado é muito forte.
E as empresas vêm mexendo com isso. Tanto o Burger King também eu já vi algumas coisas do McDonald's também, estacionamentos, tudo de modular para você poder viabilizar essas questões. Então, esse mercado está muito forte, realmente. A tendência é essa. Eu fui numa feira de franquias agora em São Paulo, várias demandas de construção modular. Entendeu? Bacana, então, existe. E depois disso tudo aí, vem a questão das obras públicas realmente, que muitas coisas já estão acontecendo. Escolas, por exemplo, sendo construídas de construção modular. Você começa uma escola em novembro e em março já está todo mundo lá estudando na escola e tudo mais, porque tem toda essa flexibilidade. Aí, no outro ano, a sua escola está com 3 salas vazias, que os alunos saíram, né, mudaram. Você pega aquelas salas ali, leva as salas para outro distrito, outro bairro que está com excesso de alunos. Então, você diminui a estrutura de uma, aumenta na outra e tal. Exatamente. E a gente vai falando essa questão das mineradoras, com os alojamentos, sabe? As casas populares também, com os alojamentos. E agora, o desafio habitacional, realmente, para a construção modular. Clíngia, deixa eu te falar, nós estamos partindo já para o final do nosso podcast. Eu queria saber de você o seguinte, enquanto empresa que trabalha com CREA, a gente conversou um pouco sobre isso, mas já que nós estamos partindo para o final, eu queria que eu te deixar livre para você alguma coisa que o CREA faz ou que a associação faz que pode ajudar o setor, que pode ajudar o mercado, alguma coisa do ramo da engenharia em termos de instituição, CREA e associações que pode ajudar o mercado? Sim, eu acho que vamos começar na nossa principal dificuldade, que é o associativismo. Juntar pessoas e ter a mesma capacidade de tomar decisões, de realizar as coisas em comunidades, alinhamentos. Eu acho que o CREA, não só o CREA como o INEA, tem essa chance de nos ajudar o mercado nisso, né? Vamos falar aqui regionalmente, nós somos daqui mesmo de Caratinga, né? Nós somos nativos, a gente conhece isso aqui, trabalha aqui por muitos anos, a gente sabe a dificuldade que nós temos de associativismo. Isso. Juntar pessoas. Tudo mais. Então, eu acho que dentro dessas ações do CREA, do INEA, e esse trabalho que vocês fazem, eu acho que esse seria o principal quesito aí para a gente poder O podcast meio que faz isso, né? Tenta, inclusive, desmistificar um pouco o que é e tal. Exatamente. Mas, um desafio muito grande mesmo, porque até mesmo o mercado, se ele virasse de uma vez... Eu trabalho com saneamento, você sabe, a gente trabalha com saneamento. O pessoal estava prevendo que até 2030... 2033 teria um aporte de 503 bilhões para poder virar o saneamento do Brasil, que está muito atrasado e tal. Gente, se cair esse recurso todo, aí eu fiz a conta, dava 50 bilhões por ano, se cair esse recurso todo, não tem gente o suficiente para fazer. Não tem empresa de engenharia o suficiente para elaborar projeto, não tem empresa de engenharia de construção para construir tudo, não tem. Então, o setor ainda é muito... Mas a gente precisa, aos poucos, ir evoluindo, ir conversando e tal. Cara, esse podcast é para isso, para a gente poder desmistificar e tentar ajudar e aproximar do profissional e das empresas. O presidente Marcos Gervásio tem muito essa pegada da gente conseguir trazer aproximar do profissional Exatamente, cara. Eu acho que é muito importante isso aí, cara. E outra coisa importante, além do associativismo, é a questão das legislações mesmo, né? Eu acho que o CREA pode contribuir com a gente. Vocês que estão à frente aí, vocês não nós, né? Vamos falar vocês, não jogando só essa bola. O CREA somos nós, né? O CREA somos nós. Então, da legislação, e aí? Vamos fazer... O Caratinga vai ter um plano diretor mesmo? Quando? E esse zoneamento aí? Cara, vai ter... Na verdade, tem 20 anos que eu tenho empresa em Caratinga, eu sempre ouvi falar disso e nunca acontece. Você está entendendo? Agora, é problema político? É problema empresarial? Porque às vezes a gente joga para a culpa na prefeitura, mas o empresário também não quer um plano diretor em Caratinga. Você está entendendo? Então, existem algumas barreiras, realmente. Barreiras. Então, eu vou para várias cidades, eu estive agora em Itajaí, Balneário Camboriú, que seja essas áreas aí, tudo, cara, com zoneamento, todo mundo com a regra do jogo clara. Aí, beleza, você fala assim, mas você está falando lá do Santa Catarina, não sei, não. Ponte Nova também, eu já fiz loteamento em Ponte Nova. A regra do jogo é clara. O zoneamento está lá, o plano diretor está lá. É só você chegar, pegar uma diretriz, está tudo claro. Não tem tapinha nas costas, não tem favorzinho. A regra é essa do jogo. Então, aí eu sempre pergunto isso, não é a primeira vez que eu falo isso em podcast ou em lives. Caratinga vai ter plano diretor ou não vai ter, gente?
Eu preciso entender isso. É a política que não faz ou é o empresário que não quer também? Tem empresário que não quer também não, viu? Nossa senhora, plano diretor vai burocratizar esse trem demais. É melhor ser amigo da turma. A minha rua vai ter que ser com 12 metros, estou fazendo esse trem de 7 mesmo. E tal, então, tem isso também. Tem. Você está entendendo? Então, assim, nós não podemos só... É o interesse pessoal que acaba vindo na frente do interesse público. É o grande problema do ser humano. Nós vamos colher as dificuldades disso lá na frente. A cidade, ela cresce, mas não desenvolve, mas não evolui, né? Então, o plano diretor realmente é uma coisa que a gente precisa. Aí, assim, é um jogo de tensão. Nós estamos aí tentando, né, no ambiente político, inclusive, tentando conversar com um, conversa com o outro, faz. Mas, olha, a gente precisa ter espaço. Exatamente. O podcast talvez seja uma boa saída para a gente conseguir alcançar essas pessoas e a gente conseguir fazer isso. Com virar. certeza, Então unir forças. Eu de forças. Você fica fazendo perguntas, senão eu vou jogar mais. Resolver. Então, estou anotando. Ô, Klinger, agora só para a gente assim, encerrar mesmo, assim, fazer tipo um balanço, eu queria que você me falasse assim, na sua visão, como que você enxerga aí a construção modular no Brasil em 10 anos? Esse avanço, a tecnologia, a aceitação, vamos englobar tudo, né? Todos esses termômetros que a gente citou aqui ao longo do podcast. Então, eu acho que vai ser... Teremos uma grande evolução, uma participação de mercado muito grande, mas muitas coisas não vai ser na pressão, viu? Não vai ser na base porque vai ser, tem que fazer, e aí não tem jeito de fazer de um jeito, não tem jeito de fazer de outro, não tem mão de obra, acabou o material, e vai ter que ser meio que nessa linha. Sim. E eu acho isso, né, a gente falando assim dentro da nossa empresa, a gente começou ali no privado, a gente vai para o público, a gente atende minerador, e o foco agora é o habitacional. Essa conta precisa fechar por causa do déficit, de várias coisas que tem de demanda no Brasil, a gente ainda não conseguiu fechar essa conta para o habitacional. Isto é, o Minha Casa Minha Vida de consumo modular, onde você vai construir 1.000 casas em um ano, a sua empresa, a outra empresa vai construir mais 1.000 em um ano, e junta 15 empresas de modular, assim vai. Mas e o crescimento das empresas? O número de empresas no Brasil, você acha que tende a aumentar? Qual que é a dificuldade para que... essas oportunidades, né, no caso de carreira para engenheiros entrarem nessa área? Sim. Exatamente. A construção modular ela é bem diferente assim, de outros mercados que todo mundo tem medo de concorrente. Se abriu a faculdade ali, vai criar um monte de gente que vai aprender modular e vai ser meu concorrente. Não tem essa visão, não. Não tem. Tem, não. O Clinton, inclusive, mas a Kelly, que são dessa parte mais de operações, eles recebem todo mundo lá. Você quer montar uma empresa modular? Pode vir aqui. Vamos conhecer nossa fábrica aqui, onde é que você vai fazer? Você quer montar um negócio junto com a gente? A gente cria um processo, você... Não tem essa barreira. Quanto mais empresas até de construção modular, tem poucas melhor para empresas. o mercado. Hoje tem muita demanda. Exatamente. Quanto mais empresas, melhor para o mercado. Isso aí é uma visão totalmente voltada do mercado de consumo modular, não é só nosso, não. São Paulo, geral. Todo mundo fala disso, todo mundo troca ideia, um visita a fábrica do outro. Bacana. Quanto mais, melhor. Então, existem muitas oportunidades e já existem vários cursos também que esses engenheiros que quiserem conseguir mais, ter mais informações, podem buscar. E tem pós-graduação, tem curso online, tem curso presencial, tem muita coisa já para você entender sobre esses métodos. E eu não sei se na faculdade, como é que tem essas questões de falar de consumo modular dentro da faculdade de engenharia hoje, eu não tenho conhecimento se estão abordando muito essas questões, ou se está tudo voltado mais para a questão de concreto mesmo, mas existem oportunidades de aprendizado sim. E você, aluno de engenharia, recém-formado, tá aí, pega essa dica do Klinger. Exatamente, procura essas informações, tem pessoas... Busca informações, a internet deve estar lotada de informações sobre isso, de informações, né? E as feiras também... Muitas feiras acontecendo em São Paulo, pelo Brasil, pessoas que você pode ir lá, você vai ficar conhecendo os materiais, conhecer os módulos prontos, os profissionais. Então, tem muita tecnologia e muita informação nesse cenário. Então, as pessoas que têm interesse em fazer parte da construção modular em si, é só procurar, só ir atrás, que a tendência realmente é essa aí. Aproveita a oportunidade e divulga aí o Instagram lá da Modulife. Como é que faz para entrar em contato com você, se precisar? Exatamente. Só digitar aí Modulife CM, né? Modulife Construção Modular, Modulife CM no Instagram. Tem lá todos os nosso portfólio, os nossos vídeos. A gente, toda vez que a gente faz uma obra, a gente faz um mini documentário dela, contando aquela história, entendendo como que começou, quais foram os recursos. Então, tem lá
lá o vídeo lá que a gente fez um grande escritório no Aquabit, tem esse aqui da Prefeitura de Caratinga, nós fizemos um vídeo também. Então, está tudo disponível lá para as pessoas terem esse primeiro contato, entender, saber como é que as coisas funcionam dentro desse mundo para poder, consequentemente, trabalhar ou contratar ou, de alguma forma, ter contato com esse setor, que é um setor de tecnologia. Eu sempre falo isso. Legal. Bacana. Estamos numa empresa de tecnologia. Então, nós precisamos de sistemas, precisamos de softwares, precisamos de processos, precisamos de tudo isso. Então, é o que a gente tem aí para contribuir. Tiago, suas considerações finais? Bom, agradecer, Klinger, né, agradecer você, Fernanda, agradecer o pessoal do CaraCast, né, que disponibilizou o estúdio aqui para a gente poder estar participando. Lembrando, isso aqui é uma realização do INEA, né, o Ingetal, que é uma realização do INEA, juntamente fomentado aí pelo CREA, Confea, Mútua, o pessoal que tiver profissional, né, de vez em quando chega o final do ano, chega no começo do ano, que chega o boleto lá, né? Fala, o CREA não faz nada por mim. Calma aí, gente, vem para cá, vamos conversar, entre em contato com a gente, vamos trocar ideia. O presidente Marcos Gervásio está num trabalho muito grande, a gente nós estamos fazendo representantes municipais agora, estamos chamando cada município, o objetivo é que todos os 853 municípios de Minas Gerais tenham esse acesso, tenham um representante do CREA em cada município, que é um engenheiro, pelo menos como referência, porque Sim. A gente viu o seguinte, você faz Instagram, você publica, você tem rádio, tem TV, você tem tudo e não chega no profissional. O profissional não, tem que pegar na mão para poder fazer. Então, o boca a boca, às vezes, funciona melhor em determinados casos. Então, a gente tem cada município, nós estamos tentando fazer com que cada município tenha um representante municipal para que ele pegue o telefone, fale com o presidente do CREA se for necessário, Ótimo. mas fala com a turma lá que resolve as coisas para que o CREA funcione na sua atividade finalística. Aproximar o CREA também dos engenheiros, né, do seu público-alvo. A função do CREA é fiscalizar o exercício profissional para proteger a sociedade. Sim. Né? A Constituição lá atrás disse, toda atividade econômica que oferecer risco para a sociedade precisa ser regulamentada. Quem regulamenta? Os próprios. Então, tem conselho de medicina, você tem a ordem, a OAB, você tem conselho de enfermagem, e aí nós temos, no nosso caso, o conselho. Então, a função nossa do CREA, aqui eu estou falando como inspetor, tá? A função do CREA é proteger a sociedade. Mas aí valorização profissional, e defender profissional, salário mínimo profissional, quem que faz isso? Aí a associação, por isso, meu irmão quiser associar aí com o INEA, entre em contato com a gente e vamos fazer esse bate-bola também. Bom, finalizando isso, eu queria muito agradecer o Klinger. O Klinger é um amigo de muitos anos, né, Klinger? A gente se conhece, fomos vizinhos na antiga Rua do Sal. Exatamente, muitos anos. Foi o quê? Uns 30 anos já. Exatamente, já 90 e poucos. Então, e somos amigos desde então, e eu fico muito feliz que a minha vida profissional, eu tive várias pessoas que passaram por elas e me deram um impulsionamento, e de público eu queria muito agradecer o Klinger, que eu tive essa... A gente cresce, convive com o Klinger, você cresce. Aí tá aqui, mas faz vídeo de rock, tem canal de YouTube, viagem, entretenimento, hoje muito mercado de entretenimento também, estudando os parques aquáticos pelo Brasil. É um cara admirável, obrigado por participar, legal, e fico muito feliz que você foi o primeiro a participar com a gente, ajuda a gente a descontrair. Sim, legal demais. E vamos ter vários outros, vamos ter aqui o pessoal nos próximos, a gente vai ter o pessoal de patrimônio histórico e cultural, vamos conversar, vamos tentar falar um pouco sobre urbanismo, vamos ver se a gente conversa sobre licenciamento ambiental, sobre drenagem urbana. Aí vamos discutir engenharia aqui na medida do possível para a gente tentar tensionar, né, a política para a gente virar, para as pessoas compreenderem a importância da engenharia na vida, no cotidiano deles. A gente já está intimado a assistir todos os episódios, acompanhar e nos ajudar na divulgação também, né, dessas informações. Agora é sua vez, Klinger, suas considerações finais. Então, cara, é muito um prazer participar, né? Eu gosto muito de fazer esses debates, assim, de trazer alguns exemplos práticos para coisas. Eu sou um cara muito prático, assim, eu não sou um cara muito técnico, não. Quando você der alguma informação técnica, eu tenho que trazer o Clinton aqui, que ele é um cara mais minucioso, eu sou um cara mais prático das coisas. Mas é bom porque você fala a linguagem das pessoas e todo mundo consegue entender exatamente. Alguns exemplos que a gente tem que dar realmente. Mas o que eu gostaria de destacar aqui são esses debates, cara, porque esses debates são muito importantes.
trazer pessoas aqui para falar a respeito disso e fazer com que isso chegue até as pessoas. E hoje é muito bom, né? As redes sociais, os cortes nos stories, que seja, porque com um vídeo de 1 minuto você passa uma mensagem para um cara. Então, essa questão de drenagem urbana, por exemplo, é um grande desafio para todos os municípios, né? Não só Caratinga, mas todos os municípios. Parte de licenciamento ambiental, um setor polêmico, né? Que com o passar dos anos eu não vejo evolução também. Isso tem que trazer para a mesa e tem que entender o Estado de Minas, como é que vai ficar com essa questão. Então, patrimônio histórico nem se fala, né? As polêmicas que tem, a falta de entendimento sobre o tema. Então, é bom, cara, trazer na mesa e fazer com que as pessoas tenham um outro olhar para esse tipo de debate, principalmente quem está envolvido com o mercado da engenharia. A questão fica só nessa questão de acreditar em lendas e não entender realmente o que está por trás dessas legislações, desse negócio. Então, é muito importante esse debate. Eu já quero convidar, né, vocês que são do INEA, do CREA, para também fazer parte do meu podcast lá em Belo Horizonte, que eu tenho um podcast lá, do Klinger ADM, para a gente falar mais sobre isso, entendeu? Mais sobre o papel do CREA dentro da engenharia, dentro da sociedade, né? Faz questão. Porque muitas coisas são mal entendidas e a gente tem que romper essas barreiras aí, Sim. entendeu? Falar, romper e botar as pessoas para ouvir realmente, que cria esse entendimento. Vou aguardar o convite e pode ter deixar. certeza, não vou participar. Faremos isso, sim, e pode contar comigo aí. Muito obrigado pela participação. Precisando da gente, pode sempre contar com a gente aí em palestras, em bate-papos, em debates. Estamos sempre à disposição. Legal, Cleide. Isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também, tenham conseguido tirar vários insights desse bate-papo, dessas discussões. Teremos outras discussões também muito importantes aqui, né, Tiago? Vamos trazer outros temas. Então, convidamos vocês também a acompanhar os próximos episódios do Eng Talk, né? Agradecer também a participação de vocês, né, Klinger, Tiago. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Pessoal que está nos acompanhando também, sigam o Eng Talk nas redes sociais e ajudem compartilhando esse episódio aí com seus colegas, seus amigos, os engenheiros que vocês conhecem, aquela pessoa que está querendo construir, manda para ela esse podcast, né? Eu tenho certeza que vai aí ajudar vocês com muitas informações importantes. Estou saindo daqui diferente da forma que eu entrei, muito mais entrosada com esse universo da construção modular. Vai construir um chalé na roça. Já estou interessada em construir um chalé, com certeza. E, gente, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão de tema, né, para esses próximos episódios, pode mandar para a gente também, tá bom? Vamos ficar de olho. Um grande abraço para todos, obrigado a vocês. A gente se vê no próximo episódio do Eng Talk. Até lá.